Bom, olá, testando. Bom, boa noite a todos. Vou dar alguns minutinhos para ver se algumas pessoas surgem aí pela página. Foi algo muito assim, pego de imprevisto, eu confesso. Então, provavelmente muitas pessoas não conseguirão acessar. Mas vamos dar um tempinho aí, né, de alguns minutinhos para que as pessoas se encontrem aí e comecem aí a se manifestar, para a gente poder começar a falar um pouquinho. Depois eu vou ver se eu consigo tentar também disponibilizar isso no YouTube, mas também vai ficar aqui na página aí disponível para as pessoas que não conseguiram participar ao vivo, seja por questão de trabalho ou porque não tiveram como saber previamente do conteúdo, né? Mas como dito, hoje à tarde, no vídeo que eu fiz assim em cima da hora de improviso, até eu acabei sendo pego de improviso aí diante desse fato, né? Então vamos dar uns minutinhos aí e aguardar ver aí se alguém se apresenta aí, tá? Bom, primeiramente, para quem não me conhece, meu nome é Alex Vitor. Eu sou o fundador da página Nova Consciência. Essa página já tem alguns anos, onde o intuito dessa página era justamente nós trazermos artigos, experiências e diálogos realizados na internet com amigos, como eu disse hoje de tarde, seja através de WhatsApp, seja através de uma mensagem box pelo Messenger, ou até mesmo e-mail que às vezes a pessoa direciona. Então, muitas das vezes, quando vocês verificarem alguma postagem na página, quando o título é Diálogo de Rede, então esses diálogos eles partem de diálogos e conversas realizadas com pessoas que assistem o canal através dos artigos que eu escrevo e aqui posto, e peço a autorização dessas pessoas para que eu possa redigi-las textualmente e colocá-las aqui abertamente para o público, para que as pessoas possam ter conhecimento. Até porque muitas vezes são diálogos que eu não acho viável ficar retido apenas entre 2 ou 3 pessoas. Eu acho que conhecimento é uma coisa que tem que ser propagada e tem que ser dividido, né, com as demais pessoas. Conhecimento não é uma coisa que tem que ficar velada, né? Já foi essa época, já foi esse período em que se preservava o conhecimento dentro de uma cultura, dentro de uma seita, mas hoje não. Eu acho que hoje as pessoas já começam a ter uma janela de abertura, já começam a ter um nível de consciência para receber novas informações. Lógico que nós nunca vamos conseguir agradar a todos, lembrando que nem mesmo a presença de Jesus aqui na Terra conseguiu agradar toda a humanidade. E ainda hoje há muitos conflitos internos sobre as suas lições, sobre as suas elucidações aqui pela Terra. Então o intuito aqui da Nova Consciência não é ter a nossa pauta como uma verdade plena, né? São apenas informações que nós permutamos, que nós trocamos, porque eu acho que é viável, diante do mundo em que nós vivemos, permitir essa troca de informação, essa troca de diálogo, trocarmos experiências, né? Abrir o nosso leque de informação e expandir a nossa consciência. Essa é a proposta do Nova Consciência. Alguns escritos, alguns artigos também partem de algumas experiências minhas em particular, sejam elas através da mediunidade, sejam elas através da clarividência, fenômenos mentais, outras projeções enquanto eu estou dormindo, naquilo que as pessoas denominam sonhos, mas ao qual eu sei distinguir quando são sonhos e quando são fatos realmente acontecidos por conta da abrangência de fatos, abrangência de informações, as imagens que ficam muito guardadas no meu mental quando eu acordo,
e muitas das vezes acordo com a sensação física mesmo de ter estado em um determinado lugar, de ter participado de um determinado lugar, né? Então isso me dá uma veracidade através da sensação e não da razão, né? Do sentir que eu estive realmente num determinado lugar. E eu percebo que muitas das vezes, quando eu vou redigir um texto de algo que eu experienciei através de uma projeção, eu percebo muitas das vezes a própria espiritualidade abrindo um leque de informações para que aquilo que talvez eu não lembrasse conscientemente, eles acabam abrindo canais para que eu lembre e falo, pô, interessante, realmente não me lembrava desse fato, e acaba acrescentando o conteúdo de informação de uma forma literária. Outra das vezes também são projeções que às vezes acabam acontecendo de nível lúcido, né? Às vezes estou estudando, refletindo sobre alguns assuntos, sobre alguns pontos e alguns ganchos que para minha mente às vezes é difícil de associar, e às vezes eu me pego em lugares, em determinadas posições, né? Ou determinadas imagens que me são projetadas, dando um complemento, né? Uma complementação daquilo que muitas vezes estou estudando, tá? Bom, vamos lá então, resumidamente. Então, já falei um pouco do porquê foi criada essa página Nova Consciência, qual a finalidade e a proposta dela. Nunca tive a intenção de aqui fazer uma live, nunca foi essa. Na verdade, eu sou meio tímido, né? Sou uma pessoa que tem muita dificuldade para se expressar ao público. Sou uma pessoa muito reservada. Então, para mim, até então, redigir textos, escrever as minhas experiências, escrever os diálogos que me acontecem com as pessoas, era algo, para mim, de uma forma muito natural, sem que eu desse, digamos assim, a minha cara, né? Mas, às vezes, também a gente acaba se limitando, acaba se sabotando um pouco daquilo que muitas das vezes nós temos por obrigação, né? Que é dividir um pouco do conhecimento, dividir um pouco do nosso mundo interno, né? E então essa é a proposta do Nova Consciência, tá? De permitir que as pessoas abram a sua consciência, reflitam sobre novos saberes, romper paradigmas arcaicos que até então nós tínhamos um dividendo, de um lado a religiosidade e de um outro lado a ciência, num atrito conflitante de verdades. E no meio de tudo isso a filosofia, tentando se encabeçar pelos ambos os meios, na tentativa de trazer explicação à nossa consciência. A gente sabe aí, partindo das obras de Allan Kardec, partindo aí do Espiritismo, houve um cabedal, né? Houve uma junção aí dessa estrutura tida por religiosidade, a filosofia e a ciência. Mas toda a proposta aqui da Nova Consciência, ele não tem o viés de religiosidade, né? Para essa página, né, quando nós falamos de religiosidade, quando nós estamos falando de religião, nós não estamos falando de uma coisa catedrática, vinculada em quatro paredes ou vinculada a um título, tá? Quando nós falamos da religiosidade, nós estamos falando da espiritualidade, que é essa conexão da consciência, do ser, desta individualidade espiritual em constante ascensão aqui na Terra, tá? Em conexão com o sagrado, em conexão com a divindade, ou naquilo que nós aqui na Terra denominamos Deus, Jeová, o que seja, né? Porque toda tradição religiosa, ela tem como pauta de que há a existência de uma força soberana, de uma força onisciente, anterior à própria origem do nosso universo, a qual preside todos os fenômenos físicos e energéticos na nossa galáxia e no nosso universo. Isso é fato, ponto facultativo em todas as crenças, desde os primórdios da humanidade. Tá? Isso também nós não vamos discutir, porque é aquilo que eu falei, nós não vamos falar aqui de dogma e nem de religiosidade. Estaremos falando o tempo todo de assuntos onde o propósito é a expansão da consciência. Tá? Por que surgiu justamente esse interesse de hoje estar aqui conversando com vocês e do vídeo de hoje à tarde? Voltando ao que foi falado, não era intenção em nenhum momento de estar aqui conversando com vocês e de nem muito menos dar a cara para bater, né? Não era essa a intenção aqui da página. Mas diante de fatos, não há argumentos, né? Quando as informações vêm diretamente na nossa lata, na nossa cara, significa que nós não temos como remediar. Muito pelo contrário, nós temos que tomar a atitude que é esperada de um outro lado, tá?
Hoje à tarde eu postei um vídeo mostrando o que aconteceu com o meu computador, até para que houvesse uma veracidade, uma prova dos fatos, uma vez em que nós somos muitos questionadores. Isso é da nossa natureza, da nossa essência, sermos seres questionadores, né? Então eu não queria simplesmente vir aqui falar, expor alguma coisa, uma ideia, um pensamento, sem antes dar uma veracidade dos fatos, tá? Hoje de manhã eu estava aqui na minha residência, a qual falo com vocês da minha residência. Resido atualmente no estado de São Paulo, tá? E quase do lado aqui de São Paulo. E desculpa, a pessoa estava chamando aqui. E hoje de manhã eu estava aqui num momento muito reflexivo sobre algumas questões da minha vida particular, sobre acontecimentos do cotidiano. A gente percebe hoje em dia muitas mensagens na internet, muitas informações de cunho político, de viés questionador por parte da sociedade. Nós temos observado aí incêndios criminosos, temos também observado uma corrupção exagerada dentro da nossa política brasileira. Então são situações conflitantes que acontecem no mundo, não só no Brasil, que mexe conosco, né? Mexe com a nossa intimidade, mexe com o nosso coração, mexe com os nossos sentimentos. Porque desde que o homem é homem, nós sempre temos como pauta acreditar na esperança, né? Acreditar na paz, acreditar nos valores, né? Que eu vejo muitas pessoas questionar onde estão esses valores. Esses valores estão mortos, esses valores estão perdidos. Lógico que numa parte disso tem uma mídia que massifica a nossa consciência, uma mídia que cada vez mais deturpa o conceito de realidade, porque isso é viável para ela, né? É viável para o mecanismo econômico a nível mundial, né? E então a gente acaba adiante, quando a gente fala de transição, eu vejo muitas pessoas aí se questionando, mas o mundo vai acabar, tudo vai se deteriorar. Então sempre aquela questão apocalíptica, né? Passa-se os séculos, mas continuamos ali cultuando o apocalipse do fim do mundo. Não, gente. Desde que o homem é homem, sempre existiu a maldade, sempre existiu a ruindade, mas também existiram valores nobres, né? Pessoas nobres, homens nobres que cultuavam a verdade, cultuavam justamente esse processo interno de expansão da consciência das pessoas, incentivando as pessoas a uma outra linha de pensamento, a uma outra conduta diária, né? Naquilo que nós vamos encontrar 540 anos antes mesmo da passagem de Jesus aqui na Terra, sob a proposta do autoconhecimento legada por Sócrates. E não só Sócrates, como muitos outros antes mesmo de Jesus, trouxeram propostas de expansão de consciência, né, para as pessoas, não só Jesus. Embora nós saibamos do potencial hierárquico de Jesus, do seu papel e missão aqui na Terra, mas nós também não podemos esquecer o que os antecessores também legaram, né? Buda vai falar do caminho do meio, Krishna vai falar da autoiluminação. Então todos de alguma forma contribuem com esse processo de expansão da consciência, lógico que trazendo a sua linguagem no seu tempo e na conformidade de entendimento das pessoas. E hoje nós estamos nos abrindo para um conhecimento mais novo, que assusta de até certa forma, porque até então você tinha paradigmas, você tinha um modelo de consciência, um modelo de verdade. E hoje nós estamos percebendo que até então aquilo que nós tínhamos por verdades está sendo colocado por terra, está indo abaixo, né? Então nós vamos ver que muito antes mesmo de Kardec, outros já trouxeram gradativamente conceitos de verdade, auxiliando esse crescimento, essa amplitude de visão de mundo. Kardec, digamos assim, que abriu muito mais ainda. Chico Xavier, então, sem palavras, porque das suas 500 obras que ele nos traz de trabalho aí em parceria com o plano espiritual, digamos que ele praticamente arrombou a porta da multidimensionalidade, né? Hoje nós conseguimos falar abertamente diante de tantas informações que ele nos trouxe, com seus materiais psicografados, né? Com tantas experiências narradas dentro daqueles que seguem a doutrina.
E hoje nós estamos ainda cada vez mais se expandindo, né? Cada vez mais a nossa consciência vai nos permitindo entender que nós não somos cidadãos meramente aqui da Terra, que nós somos cidadãos, na verdade, pertencentes ao universo. A nossa casa é o universo, nós somos seres cósmicos. É lógico que ora nós estamos aqui nessa realidade física, nesse planeta, porque estamos condicionados a aqui estar para uma pauta educativa, uma pauta elucidativa, porque nós, neste momento, aqui é o necessário para o nosso processo de evolução, mas é muito bom e muito gratificante perceber a humanidade abrindo a sua consciência para entender o seu verdadeiro papel aqui na Terra, para compreender a sua origem, a sua ancestralidade e o que ele é em essência e espírito. Porque até pouco tempo atrás, quando nós falávamos de espiritualidade, nós limitávamos a espiritualidade a regiões de esferas vibratórias a cunho terrestre ou até numa camada externa da Terra. E era muito difícil para o homem abranger a sua consciência para outras realidades. Mesmo quando nós estudamos o capítulo da pluralidade dos mundos habitados nas obras espíritas, e mesmo quando nós vamos tentar entender aquela passagem de Jesus, onde ele cita há muitas moradas na casa do Pai, ainda é muito difícil para a humanidade compreender isso, né? Mas hoje a consciência do ser está se permitindo a abranger essa outra realidade. Lógico que em passos largos, né? Mas estamos caminhando. Então, por que eu fiz todo esse contexto? Para vocês entenderem um pouco o papel do Nova Consciência, para vocês entenderem que se encontrar alguma dificuldade nas lives, como vocês perceberam que está tendo algumas interrupções, mas eu imaginava que isso poderia acontecer, tanto que eu pedi proteção e ajuda da espiritualidade, porque a gente sabe que quando a gente fala de expansão de consciência, existe sempre aquele outro lado da oposição que não quer que nós auxiliemos na expansão da consciência, mas nós não vamos desistir, vamos continuar aqui até o final. Então é uma pauta para vocês entenderem qual a finalidade e a proposta desse canal. Bom, voltando no início, estava hoje aqui de manhã fazendo as minhas reflexões, vendo o que eu ia colocar como pauta hoje na página do Nova Consciência, para que a gente pudesse refletir, para que pudesse levar algum material para que as pessoas pudessem ler no decorrer da semana. E nesse momento de reflexão, nesse momento de questionamentos, onde os pensamentos estavam ali soltos, né? Eu comecei a sentir um arrepio por toda a parte do corpo. Então era um arrepio que começava do alto da cabeça, do meu chakra coronário, e ia se expandindo por todas as extremidades inferiores do meu corpo, a ponto de todos os meus pelos pubianos se arrepiarem naquele momento. Sentindo essa energia que me envolvia por inteiro, eu simplesmente fechei os olhos, me coloquei em prece, me abri, né, vibracionalmente, energeticamente, para começar a tentar sentir, fazer uma leitura daquela energia que estava vindo, para perceber se aquela energia tinha um equilíbrio, se aquela energia trazia uma vibração de paz, de aconchego, de proteção, né? Porque isso é muito importante quando nós falamos de inter-relação entre a matéria e outras realidades, naquilo que nós poderíamos chamar de espiritualidade ou de multidimensionalidade. E nesse momento de sentir energia, de sentir aquele afago, de sentir aquele carinho, aquela proteção energética, a ponto do meu corpo parecer que estava levando um choque, né, como se eu estivesse com o dedo na tomada, eu, ao olhar à minha direita, de onde eu estou aqui sentado, com o computador ligado na minha frente, eu visualizei dois indivíduos que estavam na minha visão, certo? A visão, quero deixar bem claro para vocês que não era uma visão física, não era uma visão material, mas era uma visão etérea, tá? Era como se eu estivesse vendo e percebendo uma outra realidade não física, tá? Era como, digamos assim, uma realidade sutil, abstrata, mas presente, porque era nítida a energia de pessoas aqui se manifestando. E percebi que esses dois seres, que tinham cabelos bem
loiros, assim, aloirados, quase claros, né? Era um loiro bem claro. Eu percebi que eles tinham uma emanação de energia muito branca, né? Era como se essa energia ela pulsava, era uma energia pulsante que vinha deles em direção para a minha pessoa, como se me agasalhasse, me protegesse. Eles estavam com uma roupa que era única, toda prateada, desde o pescoço até o pé. Pude notar que não havia nada nas mãos, a pele era muito clara, muito mais clara do que a nossa, quase pálida, digamos assim. Percebi que a vestimenta se emendava com botas, então aos pés, como protegendo os pés. Um olhar muito azul, mas um olhar muito amoroso. E os dois direcionavam o olhar em direção aos meus olhos. E nesse momento em que eles direcionavam os olhares, um deles simplesmente olhou para mim, né, como eu estou falando, e falou algumas frases, porque era justamente de algumas coisas que eu estava refletindo, de alguns conflitos internos. E por que eu acho interessante estar compartilhando isso com vocês? Porque hoje, quando a gente fala de transição planetária, quem não está passando por um conflito interno, não é verdade? Nós estamos no auge de uma pandemia. Quantas pessoas não faleceram? Quantas pessoas não perderam um amigo, um parente, não só pelo Covid, proveniente de uma doença, proveniente de um acidente, né? Quando a gente fala de uma transição, quantas pessoas não estão partindo? A gente conversa com pessoas, a gente conversa com amigos e a gente fala, né? Nossa, como as pessoas estão vazias, como as pessoas estão perdendo conteúdo, como as pessoas estão perdendo valores, como as pessoas estão trocando de parceiros como se as pessoas fossem um simples objeto, como se fosse um celular, né? Então, quem de nós não está passando um conflito interno nesse momento? Quantos jovens estão se suicidando porque não estão encontrando perspectiva, carregam ideais, carregam sonhos, mas encontram frustrações, encontram um mundo cada vez mais gritante de valores, de atrito. Então, eu digo, quem de nós não está passando por um momento conturbado na vida? Quem de nós não está sendo convidado por essa mudança de paradigmas, por essa mudança de valores, a fazer uma viagem interna? Quem de nós não está gritando dentro de si, se sentindo às vezes sufocado, né, como se tivesse mergulhado no oceano, apenas com a ponta do nariz para fora, querendo respirar e com medo de a qualquer momento se afogar nesse oceano de mundo em que a gente habita? Quem de nós não está passando por conflitos internos, não é verdade? Então acho que era interessante assim dividir para vocês essas informações. Mas até então a ideia era manter a estrutura do Nova Consciência, passar essas informações apenas através de uma redação, através de um diálogo literário, né? E eu fui pegando, na medida do diálogo, na medida das informações que eu ia recebendo, eu fui passando aquilo para o papel. E a prova disso é esse rascunho aqui, né? Porque na hora eu estava tomando meu café, embora eu estivesse com o computador ligado, e eu fui pegando o que veio no problema. Então o primeiro momento que tinha na minha frente era um papel toalha. E eu falei, então eu vou começar a colocar os itens das informações que chegavam, e depois com calma, na parte da tarde, no meu tempo, eu pegaria um computador e começaria a passar esses tópicos, né, redigir esses tópicos para o computador. E assim eu fiz, né, recebia a informação, catalogava por título, para ficar mais fácil, porque era muita informação, e depois com calma ia passar para o computador. Então aqui estão os tópicos, no papel toalha, porque era o que eu tinha no momento para anotar as informações recebidas. Tudo bem. Chegou na parte da tarde, quando eu tinha um tempo disponível, abri o meu computador, sentei aqui na frente e comecei a reeditar as primeiras linhas do que eu iria escrever. O que eu pensei como título? Orientações pleiadiana, porque se eram pleiadianos que estavam aqui, se as informações partiram de pleiadianos, então nada como iniciar o título como Orientações pleiadiana. Aí quando eu comecei a digitar a primeira linha, que foi o que eu mostrei no vídeo hoje de tarde, o computador bugou, travou tudo aqui, travou, eu não conseguia
fazer ele funcionar, por mais que eu mexesse no mouse, apertasse o Enter, desse backspace, fizesse Ctrl Alt Del, tentei por várias vezes apertar o botão de liga e desliga e o computador não desligava de jeito nenhum, e um barulho ensurdecedor. Ficou um barulho ensurdecedor que no vídeo da parte da tarde eu deixei aquele áudio de propósito. Algumas pessoas me mandaram mensagem e falaram assim: pô, Alex, mas não dá para te escutar. Eu falei: cara, mas ali é uma evidência. Eu preciso evidenciar, né, que acontecia um fenômeno. Então o computador bugou, ficou todo travado. Eu tive que tirar a bateria, porque foi a única forma do meu computador voltar a funcionar, porque mesmo desligando da tomada ele continuava ligado e emitindo aquele barulho ensurdecedor. Então ele só desligou totalmente quando eu tirei a bateria. E aí foi que depois eu consegui reiniciar o computador. Então eu fiquei assim, estarrecido. Eu falei: meu Deus do céu, e agora? Como que eu vou passar a informação para as pessoas? Como que eu vou divulgar o fato para as pessoas? Porque até então a minha intenção era, como eu falei, redigir, né, editar, expor de uma forma literária o que me aconteceu, como eu sempre fiz até então na página. E naquele momento da parte da tarde, um dos mesmos indivíduos que se apresentaram na parte da manhã, em conexão mental, ele disse o seguinte: não é para escrever. E eu parei na troca de pensamento e falei assim: peraí, mas como assim não é para escrever? Porque até então tudo que eu coloco aqui no computador eu escrevo, né? E aí mais uma vez aquele pensamento: você não está entendendo, não é para escrever. Eu falei: meu Deus do céu, se não é para escrever, eu vou fazer o que então? E aí veio novamente a informação a nível mental: fale, é para falar, assim firme. E eu falei assim: meu Deus do céu, assim vocês vão me colocar numa boca de sinuca, porque até então eu nunca usei esse canal para falar e eu morro de vergonha de falar. E aí eu falei: por que falar e não escrever? Ele falou assim: você não está nos entendendo, fale. As palavras, quando ditas, expressam emoção. As palavras, quando audíveis, permitem que as pessoas sintam a emoção do locutor. Então permite que o interlocutor sinta e receba as vibrações através das palavras. Nem sempre aquilo que se escreve e nem sempre aquilo que se edita consegue alcançar em frequência e vibração o coração das pessoas. Fale e não escreva, é para falar. Aí eu falei: caramba, então agora eu entendi o porquê que o computador bugou. Eu falei: caramba, tudo bem, vamos falar. E aqui estou com vocês nesta noite, depois de fazer uma prece, uma harmonização prévia para me acalmar, para poder dialogar com vocês, tá? Então o fato foi isso: os pleiadianos na parte da manhã vieram, trouxeram uma informação que a primeiro momento era para mim, uma reflexão para mim, mas que eu achei muito importante ser compartilhado com todos, porque volto a dizer, quem não tem os seus conflitos internos, quem não está passando por um conflito interno, tá? Então o que eles bateram muito nessa tecla, e que eu acredito que serve muito de lição para todos nós aqui na Terra, o que eles disseram? A importância nesse momento da Terra, nesse momento em que as coisas estão mais intensas, em que a humanidade está sendo provada de todas as formas, né, os seus valores, a todo momento nós estamos passando por situações conflitantes, momentos em que a gente acha que a gente vai sair do eixo, do equilíbrio. E uma coisa que eles falaram muito: a importância de nós aqui na Terra, de nós terrestres, enquanto seres, enquanto indivíduos espirituais encarnados, que em hipótese alguma nós venhamos a guardar rancor. Olha que interessante, guardar rancor. A gente se pega em matérias na internet, nas redes sociais, na mídia, conversa com os amigos, da revolta da sociedade, da revolta do mundo com o mundo.
né? Porque o mundo dá uma sensação de caos, dá uma sensação de revolta, como se não tivesse um poder hierárquico, como se não tivesse forças presidindo, né? E a gente sabe, através da espiritualidade, de inúmeras mensagens psicografadas, não só por Chico Xavier, que, cara, existe um diretor que aqui preside, existe um comando, o planeta não está à deriva, e acima de tudo existe uma fonte criadora, existe uma força onipresente que comanda não só o nosso sistema solar, como todo o universo em si. Então não está à deriva, o nosso planeta é um pozinho, é um grãozinho de areia num contexto de uma escala tão hercúlea, quando a gente fala só da nossa periferia, da nossa Via Láctea, né? Então nós não estamos à deriva. E olha que interessante, não guardemos rancor, não guardemos ódio, ou qualquer tipo de mal a seres os quais estão em seus processos. Cara, isso é o que mais a gente ouve da espiritualidade. Isso é o que a gente mais ouviu de Jesus. Não pagar o mal com o mal, né? Quando uma pessoa lhe agride, dê a outra face. Jesus vai falar, perdoar 70 vezes 7. Olha que interessante, ele poderia ter falado assim, perdoa o teu irmão. Mas não, ele falou, perdoa 70 vezes 7. Porque ele sabia do nosso limite. Ele sabia das nossas fraquezas, ele sabia das nossas limitações. Então ele falou, cara, não precisa perdoar só uma vez, porque eu sei o quanto você é falho. Perdoa 70 vezes 7, perdoa quantas vezes for necessário. É isso que esses caras estão falando. Cara, nesse momento tão difícil que o planeta está passando, nesse momento tão conturbado, nesse momento em que a política e aqueles que estão no poder não conseguem ter sensibilidade para olhar para o povo, no momento em que países vizinhos estão em confrontos por questões de religiosidade, por questões de dogmas, por questões de partido. Se a gente entrar nessa vibração, se a gente entrar nessa negatividade, se a gente entrar nesse caos, a gente está indo na mesma pegada, a gente está indo na mesma vibe. Então o que esses seres estão falando? Cara, não guarda rancor, não guarda ódio, ou qualquer tipo de sentimento mal, pesado, denso, rude, para seres que está no seu processo, porque cada ser está no seu processo, cada indivíduo está no seu tempo. A gente não pode esperar do outro aquilo que o outro não pode dar. A gente não pode exigir do outro aquilo que o outro ainda não tem capacidade, não tem nível de consciência para entender, para compreender, porque cada um está no seu tempo, cada um está no seu processo. Olha o que esses caras estão falando, gente. Então, o princípio básico da evolução começa com a gente. Então, se eu guardo rancor, se eu tenho ódio, ou se eu tenho qualquer má intencionalidade com o próximo, como que eu posso querer evoluir como ser? Como que eu posso querer que o planeta passe por um processo de evolução? Olha que interessante o que esse ser falou. Não guardemos rancor, ódio, ou qualquer tipo de mal a seres quais estão em seus processos. Todos nós temos os nossos processos. Todos nós estamos passando. Gente, isso é transição. Isso é construção. Nós estamos construindo uma nova casa. Mas como construir uma nova casa guardando rancor, guardando vibrações pesadas, densas dentro de nós, e esquecendo daquilo que o cara falou há mais de 2000 anos atrás, perdoar 70 vezes 7. Cara, se tiver que perdoar todo dia, vamos perdoar todo dia. Mas não vamos guardar essa energia pesada dentro de nós. Não vamos guardar esse rancor dentro de nós. Vamos sair dessa vibração pesada, vamos sair dessa vibração densa, cara. E aí eles continuam. Cada ser possui o seu tempo. Olha que interessante. Cada ser possui o seu tempo. Cara, se colocar uma semente na terra para germinar, a semente não vai virar uma árvore da noite para o dia. Tem o seu tempo. Tem o tempo para as coisas acontecer. Tem o tempo dos processos. Né? Então, como que eu posso exigir que uma árvore se torne uma árvore do dia para a noite se eu acabei de colocar uma semente embaixo da terra? Olha que interessante o que esse ser falou. Cada ser possui seu tempo, as suas experiências e vivências. Cara, eu, Alex, tenho as minhas experiências. Você que me escuta, você que me ouve agora nesse canal, tem as suas experiências, tem as suas vivências. E é isso que nos consolida. É isso que nos torna aquilo que nós somos. Porque cada ser é único, cada ser é uma pessoa, cada ser é uma individualidade no seu processo. Gente, será que a gente não está cobrando demais? Será que a gente não está exigindo demais? Começando por nós.
não respeitando os nossos limites, não respeitando as nossas fraquezas, entendendo que nós nesse momento estamos encarnados num planeta denso, mas um planeta que está passando pela sua transição, que está passando pela sua transformação, mas que compete a nós, parte de nós. E aí esse ser ainda vai mais longe e fala: todas as dificuldades, ora passageiras, um dia cessam. Todas as dificuldades, ora passageiras, um dia cessam. Cara, o que Emmanuel falava para Chico Xavier? Tudo passa. Tudo passa. Só que a gente não tem paciência para esperar tudo passar. A gente quer as coisas para hoje, a gente quer as coisas para ontem. O que são 100 anos de existência? O nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos para chegar onde nós chegamos. Para as espécies evoluírem àquilo que nós conhecemos. Então, tudo passa, gente. Tudo passa. Tudo tem seu tempo, tudo tem seu ciclo. Nós não vamos exigir que a natureza dê saltos, porque a natureza a gente tem o seu ciclo. Nós temos que se adaptar a esse ciclo. Como os índios faziam na antiguidade, viver respeitando o meio, respeitando o habitat. Mas não, a gente quer mudar o mundo, a gente quer transformar o mundo à nossa vontade, quando na verdade o mundo não está aqui para servir a nossa vaidade, a nossa prepotência, ou muito menos o nosso ego. O mundo está aqui para prover sim as nossas necessidades, mas nós também temos deveres e obrigações com o planeta, assim como o planeta nos agasalha e nos fornece aquilo que é necessário. E olha que interessante, todas as dificuldades, ora passageiras, um dia cessam, um dia passa. E aí ele vai mais longe ainda, finaliza essa liçãozinha de casa falando assim: mas desistir logo nas primeiras pedras do percurso, volto de novo, mas desistir logo nas primeiras pedras do percurso, caraca, quer dizer que eu vou desistir, deixar de acreditar no mundo por causa de uma matéria sensacionalista divulgada nas redes sociais. Porque eu tenho um presidente que está pouco se lixando com a miséria do mundo. Ou porque países vizinhos estão se matando. Cara, e por causa disso a gente vai desistir? A gente vai desistir de acreditar que há possibilidade de um mundo melhor? A gente vai desistir de acreditar que as coisas podem acontecer no seu tempo, mas que nós podemos fazer a nossa parte, como pequenas formiguinhas, contribuindo cada qual com a sua parcela? Não é aquilo que sempre os nossos pais falavam, de grão em grão a galinha enche o papo? Olha que interessante. Então eu vou ler aqui de novo o que eles falaram, direto e reto. Não guardemos rancor, ódio ou qualquer tipo de mal a seres os quais estão em seus processos. Cada ser possui seu tempo, suas experiências e vivências. Todas as dificuldades, ora passageiras, um dia cessam. Mas existir logo nas primeiras pedras do percurso? Olha, gente, que lição de casa. Esses caras só estão apenas fazendo a gente relembrar aquilo que a espiritualidade já vem falando há muitos anos, mas que ainda é difícil para a gente entender, né? O que difere desses seres para os espíritos aqui da Terra? São apenas irmãos mais evoluídos, irmãos que já caminharam, que estão um pouquinho mais à frente em caminhada do que a gente, né? Então, por exemplo, nós como pais, a gente está um pouco à frente dos nossos filhos, e a gente quer dar o melhor para os nossos filhos, a gente quer dar amor para os nossos filhos, a gente quer dar proteção para os nossos filhos. É o que esses seres querem. Eles já passaram por uma sucessão de aprendizado, eles já passaram por uma sucessão de aperfeiçoamento, também tiveram suas dores, também tiveram seus sofrimentos. As casas onde eles habitam também passaram por transformações. São irmãos apenas mais experientes na caminhada evolutiva. E por que irmãos mais experientes na caminhada evolutiva não vão olhar para aqueles que estão também no processo de caminhada evolutiva na Terra? Se tudo é evolução, se tudo é progresso, se eu me preocupo com o meu vizinho, se eu me preocupo com o cara que está morando num país vizinho, se eu me preocupo com a miséria da África, que é num outro continente, por que esses seres não vão se preocupar com nós, que somos aqui da Terra? Sabendo que todos nós temos uma ancestralidade estelar, sabendo que todos nós temos uma ancestralidade que é atemporal à nossa própria realidade na Terra. Cara, nós não estamos à deriva, nós não estamos abandonados. Não é verdade? Olha que interessante tudo isso que foi falado.
aproveitando esse momento em que eles estavam aqui, eu falei assim, então vou aproveitar o momento e vou, explorar um pouquinho a oportunidade concebida. E fiz uma pergunta, com questão à transição planetária, se eles pudessem falar alguma coisa, contribuir com tudo aquilo que a espiritualidade vem nos trazendo, com N palestras que nós encontramos na internet, nos diversos canais hoje em dia. E aí eles falaram, que há a necessidade de nós aqui na Terra mudarmos a nossa frequência interna. A mudança não vai ser externa. O que eles querem dizer? Todos nós, olha que interessante, todos nós, enquanto consciências espirituais, mesmo que estejamos materializados nessa vestimenta densa, nesse material biológico à base de carbono e de oxigênio, estamos conectados, ligados, como um feto, ligado a uma placenta, recebendo da mãe toda a vitamina, todo o alimento necessário para o desenvolvimento do feto. Nós, enquanto consciências, estamos conectadas ao planeta através da grade energética planetária. Então nós, através da nossa energia, dos nossos corpos sutis, naquilo que os antigos diziam cordão de ouro, liga e conecta a grade energética planetária, ou aquilo que na China antiga se denominavam das trilhas dos dragões. A partir do momento em que nós estamos ligados, todo ser humano aqui da Terra, encarnado ou desencarnado, está ligado como um feto à grade energética planetária, nós repercutimos em vibração e frequência a nossa essência energética, a nossa essência espiritual para o planeta. Olha que interessante. Então, assim como um bebê em desenvolvimento recebe da mãe os nutrientes necessários para o feto evoluir, nós, em frequência, emitimos para o planeta aquilo que nós vibramos, aquilo que nós repercutimos energeticamente, intrinsecamente, em essência. Aí entendeu o porquê da preocupação deles, frisando a questão do rancor, o ódio, ou qualquer linha de pensamento contraditória ao progresso, à fraternidade, ao equilíbrio, ao bem. Ou seja, todas as ações contrárias ao que todos os mestres aqui vieram trazer de informação, assim como Jesus. O que nós estamos emitindo para o nosso planeta? O que nós estamos vibrando para o nosso planeta, uma vez que nós estamos conectados ao planeta? Então eles dizem que nós só conseguiremos estabelecer a mudança do nosso paradigma, a mudança vibracional do nosso planeta, essa tal de transição planetária, quando cada ser aqui que habita esse planeta reconhecer o seu verdadeiro papel, a pauta espiritual que compete a cada um de nós, e entender que nós somos responsáveis por esse planeta. Que assim como o planeta nos agasalha, nos protege e nos dá aquilo que é necessário, nós temos deveres para com esse planeta a nível vibracional, a nível energético, a nível de frequência. Então o que nós estamos emitindo, uma vez em que nós estamos conectados a essa grade energética planetária, para a Terra, ou para aquilo que os nossos ancestrais chamavam de Gaia, que era a força viva, a mãe da Terra, que era a Terra. Então eles falam que no dia em que nós começarmos a entender essa questão do autoconhecimento, do conheça-te a ti mesmo, quando nós começarmos a mudar a nossa frequência interna, quando nós começarmos a mudar os nossos padrões que se externam no ambiente à nossa volta, quando nós começarmos a vibrar de uma forma totalmente diferente, de dentro para fora, partindo do nosso coração, que é o tal do reino de Deus que Jesus assim fala, não é verdade? Quando nós começarmos a vibrar de uma forma diferente, com mais leveza, com mais amorosidade, com valores, com a nobreza de espírito, com a consciência daquilo que nós somos, do nosso verdadeiro papel aqui na Terra, daquilo que nós somos em consciência quando se fala de universo,
Quando nós mudarmos a nossa frequência e vibrarmos de uma forma totalmente diferente, esse conjunto de almas encarnadas em parceria com as outras dimensões e com as outras, aquilo que nós chamamos espiritualidade, essa grande família, aí sim a gente estabelece o salto quântico evolutivo do planeta Terra. Porque vai estar todo mundo vibrando nessa ressonância, vai estar todo mundo vibrando na mesma vibe, né? Vai estar todo mundo ali na mesma pegada, vai estar todo mundo no mesmo processo. Então, quando o coletivo, todo mundo vibrar na mesma vibração, na mesma ressonância, lógico, respeitando cada um a sua forma de pensar, a sua crença, o seu sistema de religiosidade, a sua forma filosófica, né? Que é isso que é a pauta da fraternidade. Quando a gente mudar a nossa frequência interna e externar essa frequência para o mundo, a gente vai repercutir uma energia nova para o planeta Terra. E aí a grade energética vai vibrar com essa nossa energia, vai vibrar com essa nossa frequência. E em contrapartida, tudo que é material, tudo que é físico, o que é energético, vai mudar, porque a gente mudou. Se a gente mudou, se todo mundo mudou, se a nossa frequência mudou, a nossa energia muda. Por conseguinte, tudo que é energético a nível planetário muda. Tudo vibra de uma forma diferente. Todo o contexto passa a uma escala harmônica diferenciada. É como tocar um violão, cada nota tem a sua harmonia. Aí nós vamos o quê? Orquestrar uma nova frequência planetária. O planeta vai vibrar na mesma ressonância que toda a sua coletividade, toda a sua civilização. E aí sim, como esse pleiadiano explicou, nós estabeleceremos o salto evolutivo a nível planetário, o salto quântico segundo a ciência, ou passaremos, como Kardec catalogou de uma forma educativa, elucidativa, sairemos definitivamente de um plano de provas e expiações para os planos de regeneração. E aproveitando mais ainda esse diálogo estabelecido, eu fiz uma seguinte pergunta. E quantas formas, né? A gente vê catalogado aí nos estudos da ufologia, em algumas obras literárias, ou até mesmo em alguns livros espiritualistas, várias apresentações de formas, né? Como vocês, que têm a forma aí pleiadiana, os arcturianos, que têm a sua forma e colorização específica, os antarianos, as raças adâmicas, os zeta-reticulianos e assim sucessivamente. Cada raça tem a sua característica e sua forma de apresentação, né? Existe muito mais formas além do que hoje é catalogado. Todas essas formas que estão catalogadas, elas são verdadeiras? É a forma como realmente vocês são? O que eu vejo aqui na minha frente, vocês são desta forma ou é apenas uma imagem projetada? E o que eles explicaram? Que nós, enquanto encarnados, que nós, enquanto nessa realidade densa, nós necessitamos de forma para que a nossa ideia tenha entendimento, tenha discernimento. Então eu preciso ter forma, formar algo, formar uma imagem, para que aquela ideia tenha sentido para mim. Então se eu olho para uma mesa, eu intitulo que aquilo é uma mesa. Então eu sei que a mesa, todas as mesas vão ter pelo menos aquele padrão, vai mudar uma forma para outra, mas aquilo vai ser mesa. Então eles explicam que nós aqui na nossa realidade, na nossa densidade, temos dificuldade de compreender o abstrato, temos dificuldade de compreender aquilo que parte do que Platão vai dizer do mundo das ideias. Então tudo a gente tem que materializar, e a gente materializa através de formas. Então ele quer dizer o seguinte: nem toda forma que vos é apresentado é realmente a forma como nós somos. Por que isso? Eles explicaram que existem formas no universo, existem consciências ou extraterrestres, não importa a linguagem, exoconsciências, não importa. Mas eu queria dizer que existem seres que habitam outras civilizações, que habitam outros planetas, que a forma de vida e a apresentação deles, digamos assim, física, mas numa essência energética, não teria palavras na nossa linguagem terrena que pudesse descrever as suas aparências, as suas formas. Então, esse pleiadiano falou o seguinte: olha, existem formas, existem raças em outras civilizações no espaço que não encontraria linguagem literária na linguagem de vocês,
Por mais que nós tentássemos descrever a aparência, não encontraria linguagem, não teria linguagem na linguagem de vocês aqui da Terra para descrever. Então, o que ele quis dizer? Que muitas das vezes, quando eles precisam se apresentar e nos falta linguagem para entender essa presença, essa aparência, eles entram no nosso mental, no nosso inconsciente, e buscam materiais do nosso inconsciente, materiais do nosso subconsciente, que sejam o mais apropriado para que eles plasmem no nosso mental uma forma que melhor condiz com aquilo que eles sejam. Por exemplo, ele deu até um exemplo. Por exemplo, se a raça que se apresenta para vocês lembra o que no literário para vocês é um elfo, nós vamos buscar aquela informação que está no inconsciente de vocês, no subconsciente de vocês, e vamos usar aquela imagem e vamos plasmar essa imagem no mental de vocês. Mas isso não quer dizer necessariamente que aquela forma que está sendo apresentada para vocês é como realmente nós somos, mas é que vocês necessitam de uma forma, vocês necessitam de uma propriedade para estabelecer o diálogo conosco, mas não necessariamente aquela forma que vos é apresentado é a forma que realmente nós somos, principalmente quando nós percebemos que falta linguagem para a descrição dos seres que se apresentam para vocês. E ele deu até esse exemplo. Por exemplo, para nós que temos uma cadeia evolutiva à frente de vós, a qual a nossa estrutura biológica difere, é mais harmônica, é mais sutil, então algumas pessoas vão descrever que nos viram com seres de orelhas pontudas, como o Spock de vocês. Ele até brincou, o Spock de vocês, da Enterprise. Por quê? Porque aquela consciência, aquele ser extraterrestre, precisa se comunicar. E nós precisamos de uma forma para entender que nós estamos estabelecendo um diálogo com algo, que nós estamos num contato com algo. Então eles vão entrar no nosso mental, buscar ferramentas ali que tem no nosso mental e achei algo ali interessante, que é o que mais se aproxima com a imagem que nós possamos nos apresentar. E aí eles trazem para o consciente e se apresentam daquela forma, ou seja, plasmam no nosso mental aquela forma que melhor se apropria. Outra coisa que eles falaram, algumas formas que já foram vistas fisicamente, na realidade densa de vocês, quando eles se permitem o processo de materialização, aí sim essas formas foram descritas em livros e materiais da Terra, sejam eles em artigos como vocês denominam ufologia, revistas espiritualistas, porque esses seres se permitiram entrar na faixa vibratória de vocês, se adensaram, né? E assim se tornaram perceptíveis. Inclusive ele falou que existem alguns seres que entraram tanto na nossa vibração que permitiram de ser tocados por algumas pessoas num contato mais próximo, mais direto. O que eles também dão são quando a frequência é muito acima, a frequência é muito superior e nós não conseguimos conceber dentro dos nossos sentidos. E aí nós vamos ter uma percepção de fenômeno de luzes. Isso a gente vai ver muito nas obras do General Ochoa, quando eles se apresentam para o General Ochoa, muitas vezes se apresentando como fenômenos de luzes, porque ali eles estão numa frequência que foge à nossa realidade dimensional, que foge à nossa percepção dos 5 sentidos. Mas eles querem dizer com isso que para eles a forma não importa, eles não se prendem na forma, né? Para eles o que importa é o conteúdo da mensagem, para eles o que importa é a orientação, para eles o que importa é o trabalho em parceria com nós aqui da Terra, com as coronas espirituais responsáveis pelo processo kármico da Terra e essas outras civilizações que são parte dessa nossa família, porque a Terra, assim como o planeta deles, fazem parte de uma engrenagem maior, fazem parte de um processo evolutivo, não é? Então, por que não fazer como os médicos da fronteira fazem, né? Viajar de um lugar para o outro ajudando as pessoas. Por que esses seres não poderiam viajar de lugares para outro ajudando, diante da bagagem do conhecimento que eles têm? Não é verdade? Então o que eles querem deixar bem claro é isso, que existem formas que se eles se apresentassem, nós não teríamos repertório mental
informação linguística para descrever esses seres. Então eles vão se apresentar como uma luz, uma chama, né, um ser todo de energia, né? Ou vão buscar dentro do nosso inconsciente, do nosso subconsciente, alguma coisa que, ou alguma informação que nós vemos em algum livro, alguma informação que nós vimos através de um filme de ficção científica, né? E até ele fala: agradeçam a riqueza de informação que as suas obras vos trazem, que as suas televisões vos trazem, porque isso abre um leque para que a gente possa aos poucos trazer novas formas, novas concepções de irmãos nossos, que seria difícil de se apresentar para vocês claramente, porque vocês não teriam concepção, não tem linguagem. E aí ele vai mais a fundo. Ele falou isso porque nós estamos falando de seres que têm corpos, de seres que estão numa realidade sutil, num processo de vitalidade, nascer, morrer e renascer, como Kardec fala. Ele quer dizer assim: e para seres que já não têm forma? Para seres que já perderam a sua forma, como vocês os descreveriam? Gente, olha que louco. E aí, para não tomar muito tempo do irmão, que eu já percebi que ele já estava querendo se demandar, porque eles não têm tempo para perder, não é que nem os espíritos da terra que têm paciência para ficar ali de lero-lero com a gente, eles têm trabalho para fazer e a passagem é curta, rápida e direta. E eu me atrevi a fazer uma pergunta para fechar com chave de ouro. Eu falei: tá, para fechar com chave de ouro, qual a visão de vocês, pleiadianos, quanto à figura de Francisco Cândido Xavier, que para nós, humildemente, chamamos de Chico Xavier, ou Chiquinho, né, para os mais próximos. Eu fiz essa pergunta: o que Chico Xavier representa para vocês? Vocês poderiam nos definir? E aí esse ser, mais uma vez, colocou a mão no meu ombro, olhou profundamente os meus olhos e disse assim: filho, entenda bem, levará muitos anos para que vocês aqui na Terra compreendam quem foi Chico Xavier. Mesmo para aquelas pessoas que defendem a vertente de que Chico Xavier foi a reencarnação de Allan Kardec, ainda assim para esses será muito difícil de compreenderem quem foi Chico Xavier. Não precisa dizer mais nada, gente. Eu confesso que de tanta informação, e para fechar a última pergunta com essa resposta, cara, é pra gente pensar, cara. É pra gente refletir. Quantas coisas nós precisamos trabalhar internamente? Quantos valores nós precisamos buscar dentro da gente? Olha a pauta de informação que esses seres nos trazem. Olha a riqueza de informação que esses seres nos trazem. E olha a resposta que eles nos dão sobre Chico Xavier. E aí a gente entende a obra desse cara. Aí a gente entende todo o trabalho dele pela caridade, pela fraternidade e todo o trabalho em conjunto com a espiritualidade. Olha o quanto nós temos que percorrer. Olha o respeito que esses seres têm por uma figura que esteve ao nosso lado. Que isso sirva de reflexão para a gente. E lembrando daquilo que Jesus fala: perdoar 70 vezes 7. E para finalizar esse bate-papo de hoje, antes de iniciar esse bate-papo com vocês, eu fiz uma vibração, coloquei uma música para eu entrar numa vibe de ressonância e fiz uma abertura do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, que está até aqui do meu lado. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, porque eu falei: caramba, vamos ver o que a mensagem traz. E bateu certinho com a mensagem que os pleiadianos trouxeram hoje de manhã. Então está dizendo o seguinte: nascido do orgulho e da exaltação da personalidade. Ou seja, o que é a exaltação da personalidade? O ego. Leva o homem a retribuir
injúria por injúria, insulto por insulto, cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. Cara, tudo a ver com o que eles falaram. Não guardemos rancor, não guardemos ódio, não guardemos mal aos seres que apenas estão no seu processo. Cada um tem seu tempo, cada um tem sua experiência, cada um tem sua vivência. Vamos mudar a nossa frequência, vamos mudar a nossa frequência interna, vamos vibrar diferente para a gente poder ajudar nesse processo de transformação. E o Evangelho aqui, segundo o Espiritismo, está jogando na nossa cara aquilo que eles falaram, cara. Né? Que o que leva a retribuir injúria por injúria, insulto por insulto, é a exaltação da nossa personalidade. É o ego falando, é o ego gritando, né? E aí vai aqui no capítulo: Cristo veio e disse: retribui o mal com o bem. Retribui o mal com o bem. Não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater sobre uma face, apresentei-lhe a outra. Ah, gente, para, sem palavras, sem comentários. É o Evangelho finalizando o que os caras disseram hoje de manhã, gente. Sabe? É tapa na cara, desculpa, é tapa na cara pra mim também, né? Pra gente enxergar a vida de um outro ângulo, de um norte, né? Talvez não foi à toa que eu fiz essa pergunta, de querendo que eles dissessem pra mim o que eles pensam sobre Chico Xavier, cara, sabe? É um tapa na cara assim, gente, pra gente repensar sobre os nossos valores, pra gente repensar sobre a nossa vida, sabe? Ficar se lamentando, se lamuriando não vai mudar nada, não vai resolver nada, não vai trazer solução. O que esses caras querem é solução, é prática. Se eu tô aqui falando pra vocês, dando a cara pra bater, enfrentando a minha vergonha, é porque esses caras, a pauta deles é a transformação, cara. É arregaçar as mangas, é fazer as coisas acontecer. Tá sendo fácil para mim estar aqui conversando com vocês? Não está sendo fácil, mas estou aqui dando a cara para bater. É o que esses caras queriam, né? Então eles falaram claramente: não vai escrever, não tem que escrever, vai ser falado, você vai falar, né? Por isso que bugaram o computador, porque era para falar. E eu pedi força à espiritualidade, pedi força aos meus mentores espirituais, porque estar aqui com vocês tete a tete, cara a cara, não é fácil não, tá? Mas eu agradeço a participação de vocês. Peço que vocês compartilhem esse vídeo, divulguem, cara, vamos divulgar, vamos compartilhar, para que mais pessoas possam assistir, para que mais pessoas possam ver, ouvir. Desculpa se talvez eu me estendi com o tempo, desculpa por alguns contratempos que teve aí, de pessoas tentando me ligar, mas a gente sabe que quando a gente vai falar de expansão de consciência, existem fatores que não querem que nós falemos sobre expansão de consciência, mas conseguimos chegar até o final da pauta do que eu queria passar para vocês, tá? Então agradeço muito de coração, e vou finalizar aqui com uma musiquinha para vocês. Vamos ver se a musiquinha vai pegar. Peço para que vocês nesse momento fechem um pouco os olhos de vocês e escutem essa música. Eu ia colocar uma música bem zen, bem monge, né? Aí ele veio um puxão de orelha, falou: não, a gente vai falar de mudança de vibração, a gente vai falar de mudança de frequência. Você vai colocar música para o povo chorar? Bota música de alegria, porque o que esse povo está precisando na terra é de alegria. Então vamos ver se a música entra. Vamos fechar os nossos olhos e junto com os índios, com a mata, vamos sorrir, vamos alegrar a nossa vida. Vamos nesse momento imaginando Gaia, o nosso planeta. Vamos depositar no nosso planeta o nosso amor, o nosso carinho. Vamos juntos com os índios trazer a alegria de viver, a satisfação de estarmos vivos. Vamos levar alegria para casa daqueles que estão tristes, daqueles que estão depressivos, daqueles que estão com ideias de suicídio. Vamos levar alegria para o planeta. As pessoas precisam sorrir, as pessoas precisam cantar, as pessoas precisam pisar descalço, com o pé na areia. Vamos levar luz, vamos levar a felicidade, vamos levar a alegria para a terra, para Gaia,
agradeço mais uma vez a participação de todos vocês, que essa música alegre preenche os lares de vocês. Vocês levem para os outros lares a alegria dos índios, dos nossos ancestrais. Um grande abraço a todos, fiquem em paz. Peço, divulguem e compartilhem esse vídeo, para que mais pessoas tenham a bênção de receber luzes. Gratidão. Namastê.